Algum dia na sua vida você já imaginou o planeta chegando ao número tão expressivo? Na terça-feira do dia 15 de novembro de 2022, a Terra atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Um número de enormes proporções e que já tinha sido calculado por especialistas. Ao mesmo tempo que, ao atingir essa marca histórica, com o saldo positivo de taxa de natalidade na maioria dos lugares ao redor do mundo, esse número em destaque gera uma série de discussões e alertas que devem acender um pouco sobre como serão os próximos anos, né? Economia, saúde, saneamento e por quanto tempo ainda a Terra vai continuar abrigando tanta gente. Bom, esses são alguns dos pontos cruciais no atual momento em que vivemos. Se você é fã de curiosidades e desse canal também, aproveita para se inscrever, deixar o seu like aí embaixo e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Projeções. Os dados criados por especialistas e estudiosos na área através da ONU apontavam essa crescente para o planeta Terra, criando essa projeção que ao fim do ano de 2022 atingiríamos a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo todo e bom, eles acertaram, né? Mas esse estudo não para por aí, visto que os números ainda mostram uma estimativa de cerca de 9,7 bilhões de pessoas até o ano de 2050. E em 2100, bom, essa população vai passar, na verdade, o número de 10 bilhões de seres humanos registrados em todos os continentes. Essas análises ainda mostram outros detalhes interessantes, como o caso da Índia, que no ano de 2023 se tornará o país mais populoso do planeta, ultrapassando a China, atual campeã nesse quesito. Além disso, mais da metade do crescimento populacional até o ano de 2050 deve tomar maior ênfase em 8 lugares, que são eles: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e República Unida da Tanzânia. Em contrapartida, algumas outras pesquisas apontam um cenário totalmente diferente e até mesmo indo num rumo contrário ao anterior. Enquanto a ONU acredita na subida exponencial até o ano de 2100 para a população mundial, outras projeções mostram uma trajetória oposta, atingindo o pico máximo de 9,6 bilhões de pessoas no planeta Terra, isso até o ano de 2064. Entretanto, quando chegássemos ao ano de 2100, os números teriam um declínio significativo e bem expressivo, com cerca de 8,8 bilhões de habitantes. Uma diminuição drástica e que se assemelharia com a mesma redução de pessoas que aconteceu ali no século XVI, quando a peste negra prevaleceu, diminuindo a quantidade de humanos na Terra. Desafios a serem considerados. Muito embora esses números representem alguma coisa boa, como o aumento da natalidade, a diversidade e pluralidade de pessoas nos 4 cantos do nosso planeta, ainda existem fatores que, com certeza, são determinantes em relação ao que devemos esperar e quais as formas de acompanhar esse crescimento populacional. Os recursos naturais são o nosso principal desafio quando vemos esse pico de novos habitantes ano após ano. Sabemos que todos esses recursos não são ilimitados, né? Matéria-prima e água são indispensáveis e essenciais para a natureza do ser humano. Porém, se não usados de forma correta e igualitária para todos, quando alguns utilizam em excesso e outros em declínio, teremos o avanço também da pobreza, miséria e fome. Sinais que podem prejudicar na saúde da população como um todo. Considerando um gráfico de estatística global de consumo e sobrevivência, temos uma diferença bem considerável em relação ao abastecimento de água e alimentação entre alguns países. O continente africano, por exemplo, sofre com mais da metade da sua população vivendo a condições precárias e desiguais de vida, enquanto em países que estão localizados na Europa ou até mesmo no continente americano não enfrentam esses problemas em grande escala. Alguns países somente estão assegurando a sobrevivência de boa parte da população, se formos considerar uma comparação com outros continentes mais desenvolvidos, e é por isso que a desigualdade precisa ser um dos pilares principais a serem considerados no contexto atual do nosso planeta. Com o número da população crescendo dia após dia, a tecnologia alimentar é um ponto importante
importante a ser questionado. Sendo utilizada de maneira correta e com bons resultados, esse conjunto de técnicas através da tecnologia serve para melhorar as condições dos processos de industrialização, isso dos alimentos, né? Tanto ali de origem vegetal quanto de origem animal. Entretanto, na prática, essa tecnologia só é frequentemente usada em países mais ricos e também mais desenvolvidos, solucionando parte desse problema, uma vez que em locais menos desenvolvidos não recebem essa atenção com investimento tecnológico. A preparação e consumo dos alimentos não é feita de maneira saudável. Dessa forma, há um acréscimo ainda maior na desigualdade social, que pode se tornar ainda mais acentuada se atitudes conscientes não forem tomadas de maneira conjunta. Diante das informações e do que nós vivenciamos no dia a dia, sabemos que a Terra é um planeta com diversas riquezas, com uma biodiversidade enorme, mas não infinita. Então, nossas ações devem ser pensadas e baseadas ali com o propósito de preservarmos o máximo possível a nossa natureza, né? Seja por pequenas ações individuais, como não jogar o lixo na rua, não poluir lagos ou mares e até mesmo com a separação do lixo, gestos que podem parecer pequenos, mas que em grandes escalas têm um impacto positivo na preservação do nosso planeta. Se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa seu comentário com a opinião do que você acha que vai acontecer com o planeta nesse ritmo de crescimento, tá? O quanto o nosso planeta resiste? No momento atual, os impactos ambientais são uma das principais preocupações de diversos líderes mundiais. Sabemos que a crise ambiental é um problema da sociedade atual pela sua avançada tecnologia, utilizando ali de recursos naturais que precisam ser preservados. A preservação do meio ambiente é um dever da população como um todo, visto que é dele que nossos melhores recursos são fornecidos. Sem um equilíbrio necessário da natureza, a crise cresce em escala global, atinge não somente a nossa produção, mas principalmente interfere nas condições climáticas do planeta, e é por isso que em alguns lugares chove muito pouco, enquanto em outros a seca se torna um agravante devido à precariedade da chuva. Notamos também que ano após ano as temperaturas do planeta estão ficando mais elevadas, as altas ondas de calor estão atingindo níveis excessivos, por isso está mais do que na hora de conscientizar as pessoas de como agir da melhor maneira para a segurança de todos. Da forma como a população cresceu, a Terra vai sobrevivendo e se moldando a nós, seres humanos, tendo que passar por todos esses desgastes sofridos em cima do nosso ecossistema ambiental. Entretanto, com a quantidade de pessoas que temos atualmente, junto das tecnologias e recursos que utilizamos, o planeta tem ressalvas. Se todos os habitantes do mundo vivessem da mesma forma, com estilo de vida e consumo como os europeus ou norte-americanos, certamente o planeta não teria mais como manter-se em equilíbrio, mesmo que com as dificuldades atuais. E quantas pessoas o planeta Terra seria capaz de aguentar? Nesse quesito, não existe um número exato que possa expressar essa conta. Em meados de 1680, o cientista e também comerciante Anton van Leeuwenhoek projetou uma análise estimando cerca de 13,4 bilhões de pessoas habitando o planeta, como um número fornecido em capacidade máxima, numa margem que poderia existir desde 4 bilhões até 16 bilhões de habitantes. O cálculo não pode ser totalmente exato, né? É uma margem de erro muito grande. Alguns números que comprovam essa impossibilidade de exatidão são dados referentes a alguns locais da Terra que é meio que difícil sobreviver, como territórios que são de densidade desértica ou polares. No caso, a Austrália, que tem mais de 50% do seu território na condição climática de deserto, ou também a Antártida, que conta com diversas regiões completamente gélidos e inabitáveis. Outro fator que limita o número correto e ainda pode diminuir drasticamente nossa população seria se todo o planeta vivesse gastando energia como os americanos. Não sobrariam nem 2 milhões de habitantes no mundo por conta dos diversos apagões, né? E pela falta de energia que pudesse sustentar tanto gasto, o que limitaria a taxa de natalidade e faria com que nossa população
população mundial simplesmente fosse drasticamente reduzida. No final das contas, o crescimento da população pode ser visto de maneira positiva, vista a quantidade de lugares que ainda podemos povoar, os avanços que virão para auxiliar a nossa sobrevivência como sociedade e inúmeras vantagens econômicas, políticas e sociais que esses impactos positivos podem trazer. Porém, com tantos caminhos a serem seguidos, devemos sempre ficar atentos na preservação do nosso bem mais precioso, que é a natureza. Sem a diversidade da fauna e flora que temos no nosso planeta, poucas seriam as nossas chances de sobrevivência na Terra. Antes de irmos, continue fazendo a sua parte para preservar o nosso meio ambiente e através de pequenas ações como não poluir os lugares que você for, não é mesmo? Consumir a energia apenas o que é necessário. É meio óbvio que você não vai querer pagar mais energia, mas dá uma olhadinha o que é que você pode fazer para, bom, por mais que você talvez não esteja aqui em 2150, 2200, eu também não, pelo menos a nossa parte a gente fez na nossa geração, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever e se quiser outros vídeos como esse, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo então, um abraço, fica bem e até a próxima, valeu!